É difícil de falar especificamente só de Belo Horizonte, porque a gente não é uma ilha, né? Mas Belo Horizonte já vai fazer quase 2 meses que nós propusemos abertura, flexibilização a partir de 22 de abril. Nós abrimos o comércio, os restaurantes, os bares e as escolas abaixo de 6 anos de idade, né? É claro que a situação não está boa, mas a gente não viu os casos explodirem. Nós estamos, inclusive, com o RT se mantendo abaixo de 1%. A nossa taxa de ocupação ela caiu em 8% do CTI em uma semana. Ou seja, nós estamos. Se em março e abril a gente estava com água no nariz, vamos dizer assim, agora nós estamos com a água no pescoço, né? Nós estamos numa situação ainda perigosa. Eu acho que a gente tem. Nós temos um período difícil agora, que é o outono, que é o inverno, que é onde transmite os vírus respiratórios, principalmente em crianças, né? O vírus respiratório sincicial, que muitas delas têm que ir para o CTI às vezes. Então, você vê que pode impactar mais no serviço público a ocupação de leitos, né? Então, a situação ela é muito delicada por conta de que a gente está nos cansar, a população tá por aqui, né? Está sem paciência, tem o cansaço, cansaço pandêmico, tem essa política errática do Ministério da Saúde, do Palácio do Planalto, de deixar o vírus banalizar a doença, tem a Copa América, que sinaliza a população que as coisas estão bem, né? Então, ou seja, nós estamos enfrentando esse processo de uma forma completamente inadequada. Então, Belo Horizonte está numa crise administrável, vamos dizer assim. Nós estamos numa crise administrável diferente do que foi, por exemplo, final de março, início de abril. É claro que isso pode vir a piorar. É interessante que parece que a pandemia agora ela está vindo da periferia para o centro, né? Você vê várias cidades de São Paulo, do interior, estão em colapso. No sul de Minas, pacientes sendo transferidos para São Paulo. Mato Grosso do Sul, pacientes sendo transferidos para São Paulo por conta de falta de leito, com ocupação elevadíssima de ocupação de CTI. Ou seja, a gente está no limite muito frágil, se é que pode falar da terceira onda, talvez um repique dessa onda, né? A gente está, como eu disse para vocês, a imagem mais uma inundação, né? Que às vezes sobe, às vezes desce, mas nunca deixamos de passar, a água nunca passou para baixo do nosso pescoço, né? Então, assim, mais do que nunca, eu tenho que entender que nós estamos numa crise gravíssima ainda, mas pelo menos nós temos uma esperança ali na frente, que nós todos estamos na fila da vacinação. A despeito dessa política, mais uma vez, completamente míope e inadequada na política de vacina, né, nesses contratos internacionais, eu acredito que até setembro, outubro, uma grande parcela da população brasileira, acima de 18 anos de idade, vai ter recebido a primeira dose. Então, a esperança que nós temos são as vacinas, claro, né? Quem sabe no final deste ano, né, o nosso Natal seja um pouco menos triste, não vou falar alegre, seja menos triste do que foi o Natal do ano passado. A primeira dose é interessante falar sobre isso. Então, nós estamos aqui, só para lembrar para quem está nos ouvindo, assistindo, né, é que nós temos 3 vacinas no Brasil: a Coronavac, a da AstraZeneca e da Pfizer. Falo de 30 dias. A Coronavac definitivamente tem que ter 2 doses. Uma dose da Coronavac não vai funcionar, mesmo para a variante original, pela cepa original do SARS-CoV-2. Então, você tem 2 doses. Então, as pessoas que não tomaram a segunda dose, corra para a unidade de saúde para tomar a sua segunda dose, se estiver passando do tempo. A vacina da AstraZeneca e da Pfizer é muito parecida a sua efetividade. Ela tem 20 a 30 dias após a primeira dose, há uma certa proteção, sabe? Uma proteção contra a forma grave, né? Da variante original. Né? Já nas variantes, que a variante Delta, por exemplo, a nova variante, ela precisa de 2 doses. A variante P1, que chama Gama agora, né? Que é brasileira, agora é chamada de P1, agora é a Gama, a gente tem que evitar falar nome de origem, né? China, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul e Brasil, para evitar, né, esse racismo, esse xenofobismo. Né? Então, a variante Gama, né, que está circulando intensamente em Minas Gerais, no Brasil todo, ela também seria interessante a gente aguardar as 2 doses para aumentar a proteção. A segunda dose ela é importante porque ela é como se fosse um efeito de booster, a gente fala de booster, né, da primeira dose. A primeira dose é como se o sistema imune treina, né,
e a segunda dose ele quase que quintuplica o número de anticorpos e células de defesa, né? Então é importantíssima a segunda dose, e claro, se você tomou a primeira dose, a sua dose vai ser daqui a 12 semanas, né, da AstraZeneca e da Pfizer, né, ou da Pfizer, você tem que ser, depois de 25 dias, você está parcialmente protegido e protegida, mas é bom você manter todos os cuidados, né, evitar aglomerações desnecessárias, não ir em festas, não ir em bares fechados, restaurantes fechados, evitar ambientes fechados de modo geral, né, usar máscara, né? Aí, quando eu falo de máscara, né, na comunidade geral, eu falo de 2 máscaras em cima do nariz, né, você pode pôr um esparadrapo para fixar a máscara em cima do nariz, que ela vai te proteger ainda mais, né, caso você se infecte com uma variante, por exemplo, a variante gama, por exemplo, né? Então, acho que não. Você vê o exemplo do Chile e do Uruguai, são países que mais vacinaram no mundo, não só na América Latina, mas no mundo. Eles estão enfrentando lá nesses 2 países um repique assustador da infecção. Ela está acontecendo aonde? Na população que não foi vacinada, né? Ou recebeu apenas uma dose, sabe? Então, assim, mesmo lá, a região de Santiago, no Chile, teve que fazer o lockdown a partir de semana passada por conta do aumento, e lá, mais repetindo, lá a vacinação está mais avançada que no Brasil. Então, o certo seria a gente ficar em restrição de mobilidade, vamos dizer assim, né? A gente usar máscara, evitar aglomeração. Eu acho que tem umas questões que não são completamente desnecessárias, festas nesse momento, ir para o boteco nesses momentos. Eu acho que a população tem que entender que a gente está vivendo uma situação crítica, mas, como eu disse anteriormente, está ali, ó, a nossa saída está próxima, não vou morrer afogado na praia, né? Vamos manter os cuidados. A gente sabe da importância que é a escola, né, na formação de uma nação, na construção né, da educacional, emocional, psicológica, afetiva das pessoas. Penso entre todos os pesquisadores das escolas que têm estudado essa questão do retorno das escolas, é que realmente sim, a escola pode ser um ambiente seguro. No entanto, né, há outro consenso que diz o seguinte, que o retorno mais ou menos, né, normal, né, com o número normal nas escolas, ele só poderia acontecer se a pandemia estiver controlada na comunidade. Não é o nosso caso. Então, você pega Belo Horizonte hoje, que eu falo que é um prêmio de consolo, né? Entre as capitais, é a capital que menos morreu pessoas por 100 mil habitantes, eu acho que é um prêmio de consolo, é um sucesso bem relativo, porque nós somos mais de 5.400 vítimas, né, da Covid aqui em Belo Horizonte. Mesmo Belo Horizonte, nós estamos com 410 casos por 100 mil habitantes. A nossa taxa de positividade está em torno de 25%. Não é? Então, veja, a gente está numa situação ainda gravíssima da pandemia. E, felizmente, avançou a vacinação entre o staff do grupo da escola, que é uma grande notícia, né? Eu acredito que quase a grande maioria, todos os professores e funcionários envolvidos na educação receberam a primeira dose. Dia 21 agora vai fazer quase 15 dias da primeira dose, ou seja, está produzindo um nível de anticorpo adequado, sim, não é adequado, mas um nível de anticorpo mais que pode trazer algum benefício. Mas, veja, a gente tem também a situação do problema da falta de 1 ano e 6 meses sem escola, né? Isso é catastrófico para nossas crianças. Mas aí, quando a gente vê os estudos, né, os estudos da Europa, principalmente dos Estados Unidos, a realidade é muito diferente, sabe? A gente tem que entender que lá, por exemplo, um lugar que a gente tem, que eu li um pouco mais, a Dinamarca, por exemplo, né, eles abriram as escolas e tudo mais, mas vejam, lá eles contrataram mais professores, né? Em vez do professor ficar com bolhas pequenas. Aqui não tem, aqui por vários motivos, né? Não dá para, por exemplo, a gente estava propor que a gente fizesse bolhas de 6 alunos, né? Se eu divido uma turma de 24 em 6 alunos, eu teria que ter 3 professores. Lá na Dinamarca fez isso. E na Dinamarca, quando eu falo Dinamarca, quase todos os países do capitalismo central, né? Nós somos capitalismo periférico, o capitalismo central, lá eles têm um transporte público de qualidade, lá a maioria das vezes da população tem o seu transporte individual, lá não tem aquela coabitação multigeracional, né? Os idosos moram na sua casa, os seus filhos com seus netos moram com outra casa, não é superpovoado uma residência. Ao contrário, e mais, lá eles fazem teste com todo mundo,
Sintomas, faz o teste. Faz o teste, rastreia quarentena e isolamento de quem tem doença ou quem tem contato com a pessoa doente. Coisa que nós não fazemos. Coisa que nós temos população multigeracional, nós não testamos muito, nós temos um transporte público de péssima qualidade, é o nosso calcanhar de Aquiles, péssima qualidade, né? E isso nos deixa numa sinuca de bico por conta de que a gente tem visto também, olha, os meninos estão passando necessidades na periferia. Então, quando a gente abriu as EMEIs, foi para tentar reduzir danos daquela população mais carente, de abaixo de 5 anos de idade, abaixo de 6 anos de idade. E parece, realmente, eu tenho tido contato com os diretores das EMEIs, parece que está tendo interessante, a despeito de que pouca adesão à abertura, poucos pais levaram seus filhos lá, mas aqueles pais que levaram seus filhos, parece que eu não tive nenhum relato de surto, eu tive relato de surto em ambientes de escolas privadas, não as EMEIs, que vão combinar as EMEIs de Belo Horizonte, é um modelo de país capitalismo central, né? São maravilhosas, né? O espaço físico delas lá. Então, veja, mas esse sofrimento que nós estamos vendo nas nossas crianças, né? Muitas crianças com depressão, com distúrbios psiquiátricos de toda sorte de distúrbios psiquiátricos, né? Infelizmente, pode impactar na educação e na geração futura. Então, eu acho assim, que construir esse consenso nesse momento está muito difícil, né? Você vê os sindicatos das escolas privadas jogando muito duro, né? O Ministério Público aceitando a demanda, inclusive ameaçando de processos, né? O Poder Executivo. Aí fica difícil da gente construir uma saída num governo desse. Quando eu falo governo federal, que não nos dá instrumental para enfrentar a pandemia, né? Então, a gente vai ter que reduzir danos, né? A nossa proposta de reduzir danos era ficar com pequenas bolhas. Eu entendo que para a maioria das escolas privadas, essa pequena bolha fica inviável, né? Se eles não têm um apoio, né? Um apoio do governo federal para contratar emergencialmente mais 2 professores para ficar naquele momento ali, enfim, né? Para dividir as salas com mais professores, e fica inviável economicamente, né? Então, assim, nós estamos num sinuca de bico, né? E a população tem que entender isso. A gente entende, claro que a educação ela é fundamental e nossa tendência, posso falar do comitê de Belo Horizonte, é que se for ter que fechar na próxima, se for ter que fechar, a última a fechar vai ser escola e a primeira a abrir vai ser escola, né? Essa é a nossa tendência. Mas veja, assim, num país, vou falar uma palavra dura, sério, as escolas nunca seriam abertas nesse cenário, sabe? Que não daria assistência à família carente, daria internet para a família carente, daria assistência, inclusive financeira, para as escolas, né, para os professores. Vejam, na Inglaterra, que é um país modelo de vacinação, que está avançando muito rapidamente na vacinação, eles iam abrir tudo agora, dia 21 de junho. Não sei se vocês viram isso na imprensa, cancelou, por conta da variante Delta, né? Houve um aumento de transmissão na Inglaterra, estava em torno de 40, quantas são? 1.000 pessoas agora estão internadas em CTI na Inglaterra. Era dezenas, né? Uma centena, agora 1.000 pessoas estão internadas, né? Então, se eles estão realmente preocupados com a terceira onda na Inglaterra, e estão no verão deles lá. Eles adiaram para o dia 19 de julho. E há quem diga, né, que eu achei um nome horroroso, que é o Dia da Liberdade. Acho que não é isso, né? A gente pode ser livre, né, nessa situação, a gente pode usar máscara, usar outras questões, mas esse nome foi muito horroroso. Eu não gostei do Dia da Liberdade. Talvez alguns pesquisadores, cientistas lá da Inglaterra propõem que esse dia da flexibilização total só ocorra ainda no final do ano, né? No final do ano. Por conta disso, sim, a população vacinada, mas tem uma outra variante, que é a Delta, que está ameaçando essa abertura na Inglaterra, né? Que, claro, na Inglaterra tem uma estrutura econômica, equipamentos escolares, transporte público, e no Brasil não se compara. Então, eu estou com muito receio que agora, a gente abrindo, a gente possa, né? Claro que os professores, as professoras e todo esse estado estão vacinados, a gente talvez
não tenha essa terceira onda não seja tão intensa quanto foi essa segunda de março, abril, mas ela seja tão grave como está sendo. Você imaginar que estão morrendo 2.500 pessoas ontem, né, no dia, ontem foi dia 16 de junho, né, morreram 2.500 pessoas, né, e morreram mais de 90 mil pessoas ficaram contaminadas apenas um dia. Então, você veja, a situação é muito grave. Por um lado, a gente tem um problema da própria doença, né? E, por outro lado, nós temos a gravidade que é os meninos sem escola presencial, né? Alguns tentam escola remota, que vão combinar, né? Não é muito legal, né? Assim, acho que é uma redução de danos esse ensino remoto emergencial, né? Então, a situação ela é complexa demais e precisaria, né, de uma ambiência mais de consenso, de construir consenso, não esgarçado como está a nossa sociedade. Então, assim, infelizmente, nós vamos bater 500 mil mortes, meio milhão de pessoas agora, antes de julho, infelizmente. E agosto, nós vamos ser o país que mais matou pessoas com Covid. Lembrando que cada 5 mortes, 4 mortes eram evitáveis se o Brasil fosse mediano no enfrentamento da pandemia. Né? Assim, você imagina você morrer 2.000 pessoas por dia. Imagina, olha o sofrimento de cada família. Né? Aquela cena daquele jogador que parou, né? A cena emblemática, aquele jogador que parou, né, no jogo lá da Eurocopa, o mundo inteiro parou. Então, imagina se nós pudéssemos, né, igualzinho o pescador Nicoleles tem falado, imagina se nós pudéssemos filmar as 2.500 vítimas por dia, no momento que ela para de respirar e morre. Vamos imaginar o sofrimento de cada um e cada uma, né, de cada familiar que perdeu um ente querido, perdeu uma pessoa de 20, 30, 40, 50 anos, sem comorbidade. Né? Então, se é isso que nós estamos vivendo, né, vivendo uma situação dramática, que nós nunca vivemos isso antes. Eu acho que é manter o cuidado, sabe assim, lembrar que a Nova Zelândia, Vietnã, Singapura, Taiwan, qual outro país? Coreia do Sul e Austrália, eles eliminaram o Covid usando medidas não farmacológicas. Então, a máscara, gente, ela é poderosíssima. Uma máscara bem usada, né, de tripla face, ou 2 acima do nariz. Para que você vai em boteco agora, fechado? Porque você vai em festa. Né? Já basta o transporte público que nós temos que pegar, que não tem como ficar livre disso. Né? Já basta. Para quê? Né? Se está no transporte público, use 2 máscaras, lave as mãos ao chegar no trabalho, lave as mãos ao chegar em casa, né? Evitar, manter um distanciamento de 2 metros com o seu interlocutor, porque isso funciona, né? Isso funciona. Então, a gente me reforça essas medidas não farmacológicas, são muito potentes.